Você e eu e você juntos na tela, na lata aqui e na sinceridade de sempre. Eu vou dar os nomes, sem nenhum receio. Talvez um deles não vai gostar. Eurico Miranda, esse vai gostar, não vai pipocar. Eurico Miranda disse a mim, cara a cara comigo, no estúdio da TV Esporte Interativo, na rua Visconde de Ouro Preto, número 75, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, antes da entrevista recente que fez a mim. A segunda, ele me concedeu 2 entrevistas. Contou a mim ele, textualmente. Eu perguntei para ele, fora do ar, sobre os novos cartolas do futebol. Quando eu cheguei no Alexandre Calil, ele falou, Cajuru, esse moleque é fogo. Esse moleque é um euriquinho. Ele não pipoca. Ele enfrentou a dona Rede Globo. Ele foi o último a ceder para a Globo a venda dos direitos do Campeonato Brasileiro. Ele era o único que estava aceitando a proposta da Record e não da Globo. E por isso, Cajuru, eu ouvi lá dentro da CBF o Ricardo Teixeira falar numa mesa, Cajuru, e o Ricardo falou sem receio, que enquanto o Calil estiver no Atlético, o Galo não ganha nada. Ou seja, não ganha título. Palavras do Eurico Miranda. Agora veja o que é a vida. Aí eu, Jorge Cajuru, venho para Belo Horizonte para este projeto de um programa dominical aqui na BH News, no Canal 9. De repente convido o maior jogador da história do Galo, na minha opinião. Reinaldo é nosso rei. Ele veio, participou, o René se lembra, foi brilhante no programa, deu opiniões contundentes, fortes, falou até sobre aquela marmelada do 6-1, né? Marmelada porque para ele foi, na opinião do Reinaldo, o Atlético deixou aquele resultado acontecer. O Reinaldo, depois do jogo, vai com a gente para o restaurante Pizzarella, aqui em Belo Horizonte. Eu e ele conversando de futebol. Certo momento durante o jantar, ele conta algo que eu até não gostei. Falei, Reinaldo, como é que você fez isso, Rei? Ah, Cajuru, na época eu era vereador. Eu não sabia dessa podridão toda. O Reinaldo, para quem não se lembra, como vereador em Belo Horizonte, foi ele quem propôs o título de cidadão honorário ao Ricardo Teixeira. Talvez o René Santana e a Renata Dairo não soubessem disso. Não, não sabia. Não. Você sabia, Renata? Também não. Também não. Você, de casa, sabia? Decepção. O Ricardo Teixeira é cidadão honorário de Belo Horizonte. O mesmo título que o Ronaldinho Gaúcho tem, o Ricardo Teixeira também tem. Ou seja, um ladrão tem. Ou seja, a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Deem ao Fernandinho Beiramar também. Já que ladrão tem título de cidadão honorário em Belo Horizonte, deram para o Ricardo Teixeira, vamos dar agora para o Fernandinho Beiramar, para o Escadinha, para o Paulo Maluf, para o Renan Calheiros, para o José Sarney. Tem um monte de gente que merece esse prêmio, de vocês, né? Da Câmara Municipal. Enfim, o Reinaldo teve essa infelicidade de ter sido o cara, o vereador, a propor o título. Nesse dia que o Ricardo Teixeira veio a Belo Horizonte, houve um encontro dele com o Reinaldo, no restaurante, onde ele foi agradecer aos vereadores, ele que é de BH, o Ricardo Teixeira, né, esse título que ele ganhou. O que ele falou para o Reinaldo? Rigorosamente, pela alma de minha mãe, Dona Maria José, merendeira de grupo escolar, que me colocou nesse mundo e que me criou com um salário mínimo e que me deixou como herança a principal coisa que eu tenho de patrimônio, que é a vergonha na cara. Por ela lá de cima. O Reinaldo me contou textualmente que o Ricardo Teixeira falou para ele: ô Reinaldo, enquanto esse Calil estiver no Galo, o Galo não ganha título de jeito nenhum comigo. E aí eu pergunto a vocês, o Ricardo Teixeira saiu da CBF? Claro que não. Tanto que ele recebe um salário de 120 mil reais como assessor morando em Boca Raton, na Flórida. Tudo comprovado contra ele, tudo rigorosamente comprovado contra a honra dele, né? É tido pelo mundo inteiro como ladrão, como propineiro. A própria FIFA o denunciou, o afastou, ele renunciou de todos os cargos, mas ainda tem o cargo de assessor especial da CBF com um salário de 120 mil reais por mês. Alguém duvida que o senhor José Maria Marim é mandado por ele, é um fantoche dele? Claro que é. Ele que decide o que ele quer ainda na CBF por telefone Nextel. Porque é claro que eles não conversam por telefone normal, com medo de grampo. Eles se falam por Nextel. Eu sei porque eu já vi no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, eu que viajo toda semana para lá e para cá, Rio e São Paulo, na minha vida de entrevistas do Cajuru Pergunta, o senhor Marim, ele tem um Nextel na mão. Então quantas vezes ele não fala por dia
com o Ricardo Teixeira. E quem está com ele lá em Londres nas Olimpíadas, 24 horas? A presidente do Flamengo, a Patrícia Amorim. Por isso eu disse, na pior das hipóteses, a CBF atendeu a uma pirraça do Flamengo, uma pirraça contra o Galo. Só para pirraçar o Galo, em função do Ronaldinho Gaúcho, vamos pirraçar o Galo. Vamos adiar esse jogo, porque não tem argumento, meu Deus do céu. Não tem nenhum embasamento que justifique ter adiado esse jogo de ontem no Engenhão. Ah, porque ela está tendo muito jogo. A CBF sabia disso quando começou o campeonato. Cabia a ela, então, organizar uma tabela melhor. Como bem lembrou a Renata Dairo aqui, Belo Horizonte só tem o estádio Independência. E tem jogo toda hora. E adiou algum jogo no Independência? Não. Então esse jogo foi sacanamente adiado para prejudicar o Galo, que se tivesse jogado ontem e vencido, hoje estaria com 4 pontos na frente do Vasco. E nesse momento só tem 1 ponto na frente do Vasco. O Vasco jogou e empatou em 0-0 com o Corinthians, resultado final. Então, para mim, foi uma sacanagem. E eu estou alertando o presidente Alexandre Calil. Se Eurico Miranda contou isso para mim, se Reinaldo contou isso para mim, se Ricardo Teixeira falou, e claro que falou, que enquanto o Calil estiver no Galo, o Galo não ganha nada em título nacional, tome providências. Minas Gerais, o Estado, isso é coisa política. É coisa para senador entrar no meio, governador entrar no meio. Tem que ir uma comitiva mineira lá na CBF e conversar com esse safado, com esse nefasto José Maria Marim. Porque na CBF, na Confederação Brasileira de Futebol, o que mudou foi só a coleira. O cachorro é o mesmo. Não mudou o cachorro. Esse ex-governador de São Paulo é tão corrupto quanto o Ricardo Teixeira. Tanto que era vice dele. Vice-presidente do Ricardo Teixeira. E está lá para fazer esquema, para montar esquema, para ganhar dinheiro, para roubar dinheiro do futebol. E é claro, para prejudicar quem o Ricardo Teixeira mandar. E o Galo foi prejudicado nesse final de semana. Agora, isso é um adiamento. Imagine daqui para frente o que não poderão fazer numa arbitragem ou num outro tipo de sacanagem. É essa informação que eu queria trazer, que para mim não é uma informação, é uma denúncia.